capítulo 3, a partir do versículo 7, Apocalipse 3, 7, diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós lemos tanto sobre a palavra do Senhor ministrada à igreja e aquilo que o Senhor quer para nós, como igreja, como filhos de Deus, e vemos como Deus se importa com aquilo que Ele pode dizer de nós. Esse contexto todo do livro de Apocalipse, do início do livro de Apocalipse, nada mais é do que uma série de testemunhos que Deus dá das igrejas que estão espalhadas por aquela região e por aquela localidade e naquela época. E os testemunhos são variados. Testemunhos positivos, testemunhos negativos, testemunhos mistos. Mas o importante que nós observamos e que eu quero destacar é que Deus observa para nós. Deus do alto dos céus enxerga a igreja dele. Aqui no local onde estamos, na reunião que estamos realizando, Deus está enxergando, vendo a ação, vendo o coração, vendo as intenções, e está conhecendo isso tudo, está prescrutando tudo isso da igreja, que somos nós, irmãos. Então Deus diz aqui, dando testemunho à igreja de Filadélfia, aquele que é santo e verdadeiro, e diz: eu conheço as tuas obras. Nada escapa daquilo que o Senhor conhece de nós. Não podemos esconder as nossas obras do Senhor, meu irmão. E percebam, as nossas obras dão o testemunho daquilo que Deus realizará sobre as nossas vidas. As portas abertas ou fechadas são resultados de decisões das obras que nós fazemos. Não podemos fechar os olhos para isso. Se tivermos obras nobres, se tivermos obras condizentes com a vontade de Deus, condizentes com a palavra de Deus, condizentes com aquilo que Deus quer para cada um de nós, as portas que Ele tem para abrir para a igreja e para individualmente cada um aqui, são portas não fechadas, não trancafiadas, mas portas, como diz o texto, abertas. E por que essas portas estão abertas? Qual é o conteúdo das obras desta igreja para que fizesse com que Deus desse esta porta aberta para a igreja de Filadélfia? E a parte mais importante, mais interessante desse texto é o que está no versículo 8, que diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. E no versículo, na parte B desse versículo diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui está o segredo da porta aberta, meu irmão. O que Deus quer revelar para cada um de nós é que a nossa força, ou a nossa falta de força, não é desculpa para as obras que apresentamos diante dele.
às vezes, as obras que nós fazemos não são obras maiores, extraordinárias, grandiosas, mas são obras condizentes com a nossa força. Mas o testemunho que Deus dá é, mesmo com pouca força, vocês não negaram o meu nome. Ou seja, vocês não foram indiferentes às minhas ordens, aos meus mandamentos, à minha vontade, a perseverança em permanecer fiel à minha palavra. Mesmo com pouca força, meus irmãos. Isso eu quero deixar ao coração da igreja nessa noite. Deus pede de nós que permaneçamos fiéis à palavra dEle. Aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos ordena. E nessa noite, no momento de dízimos e de ofertas, é a oportunidade para isso. A oportunidade para demonstrarmos, mesmo com poucas forças financeiras, com poucas forças de recurso, mas depositar ao Senhor, ser fiel ao Senhor. E como o texto diz, as portas Deus abrirá, colocará diante de nós as portas abertas. Nós temos que crer que precisamos manter a fidelidade a Ele, a fidelidade na sua palavra, e teremos então as portas abertas em nossas vidas, assim como a igreja de Filadélfia alcançaremos também, se permanecermos fiel, mesmo no pouco, mesmo com pouca força. Amém, meus irmãos?